tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de janeiro de 2013, quarta-feira. O verbete é de número 2540. Tem 6 páginas, 54 elogios e 20 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 14 máximos. O tema é sinergismo, TENEPS, retrocognição. A especialidade é tenepsologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veteraníssimo professor Pedro, que nunca é esse. Já tem 41 verbetes com esse. E você tem quantos? 43. Está sempre um na frente. Ele permite isso, porque ladies first. Eu entendo. Agora, a definição. O sinergismo TENEPS retrocognição é o conjunto potencializador de efeitos recíprocos e interatuantes entre as práticas parapsíquicas interassistenciais diárias da tenepsologia e a possibilidade de acesso mais frequente e qualitativo aos recônditos retrosinápticos da holominemossomatologia, ampliando as competências tarísticas universalistas do assistente consciencial veterano. O holopensene da interassistencialidade parapsíquica. A intensificação da taquirritmia pensênica tenepsológica a partir da interação paracerebral crescente, amparador, tenepsista. A TENEPS enquanto polo atrator e reforçador do holopensene da autoparaprocedenciologia. A lucidez pessoal quanto aos estágios da TENEPS. A importância de se lembrar a data do início dos trabalhos tenepsológicos. A pontualidade diária perante a tenepsologia. O autodiscernimento quanto à complexificação do processo interassistencial pessoal. A necessidade de saber mais para ajudar mais. Para cogniciologia. A relevância da memória na interassistenciologia. Agora, a autovivência do estado vibracional profilático predispondo à descoincidência holossomática. A ativação predominante dos chakras superiores no estágio tenepsológico mais avançado. A reverberação retromnemônica nas sinapses atuais desencadeada pelo acoplamento energético profundo, assim, com as consciências atendidas. O arco voltar crânio-chakral, reordenando e para-higienizando o sinapsossoma. Agora, nós temos aí, na argumentologia, tem o tópico da interdisciplinologia, com 7 possíveis predisponências retrocognitivas derivadas das práticas tenepsológicas, vivenciadas em geral pelo tenepsista veterano, a fim de ampliar os detalhes pesquisísticos relacionados ao tema. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Binômio TENEPS, autopesquisa, extra da TENEPS, gatilho retrocognitivo, sinergismo TENEPS, epicentrismo e TENEPS inspiradora. Frase enfática. O sinergismo TENEPS retrocognição é a ocorrência possível para qualquer intermissivista dedicado, porém passível de ocorrer mais frequentemente após 20 anos de práticas tenepsistas. Você já vivenciou ocorrências retrocognitivas a partir das práticas tenepsológicas? Quais as decorrências proexológicas daí derivadas? Agora, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Autoconscientização, orto-para-rememoração, mega-abnegação, interatuação, holo-memória. Hiperlucidez, retrosinapse, retrocognitarium, retropensenidade, tenepsarium, tenepsopensenidade, tenepsologia, cronotenepsologia, seriexologia, sinergismologia. Paracerebologia, holobiografologia, interassistenciologia, mnemossomatologia,
e autorretrocogniciologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é arquiexistenciologia, o argumento é neoverponológico, é apenas uma página e pouquinho, para explicitar o assunto. Agora, questionamentos. Sou ambicioso e nessa Seriex tenho muita como meta atingir a dispersidade. Quer dizer, nessa Seriex que eu estou falando, quer dizer, nessa vida humana. Aos 20 anos me perguntei se poderia fazer TENEPS e o senhor disse, faça. Estou fazendo há 16 anos, mas ainda não tenho FIEX, embora o atendimento seja 24 horas e em qualquer lugar. No meu último ECP2, perguntei ao Epicom se em 15 anos consigo atingir a dispersidade. E esse disse que o tempo não é importante. Não disse sim nem não. Bela resposta, hein? Orientou que devo fazer diversas recins e fazer uma autodissecção. Professor, qual a melhor técnica para fazer a autodissecção consciencial? Olha, o ideal é com 5 obai umas 10 vezes. Se você não achar bom, é ser evoluciente na OIC. Professor, como posso orientar uma pessoa sobre a veracidade de programa de TV apresentado pelas igrejas evangélicas, onde são mostrados verdadeiros milagres? Pessoa entrando em cadeira de roda e sair sambando. Pessoas devendo milhões e após orar com os bispos conseguiram pagar tudo e ficarem ricos. Fogueira santa, descarrego especial, óleo de Monte Sagrado, óleo do Monte Sagrado. Olha, fala com ela o seguinte, que é muito importante isso que eles estão fazendo, porque estão agora mostrando como é que adquire dinheiro através da doutrinação. E eles estão esperando a volta do Cristo que vem aí, que eles vão ensinar para ele como é que explora o povo com dinheiro. O templo é dinheiro. Eu já escrevi sobre isso há 20 anos. Apesar de ainda não ter consultado um especialista que corrobore minha suspeita, acho que sofro de fibromialgia. Pesquisando na internet, vi que todos os sintomas batem. Li que a fibromialgia causa movimentos involuntários das pernas durante o sono, e em alguns casos grave até dos braços. Desde pequeno tenho movimentos involuntários nas pernas durante o sono. Recentemente, quando comecei a me interessar por projeção da consciência, pude verificar que quando o corpo relaxa, sinto fadiga muito forte nas pernas, seguida de movimentos bruscos. Isso tem me atrapalhado muito. Certos movimentos bruscos, isso é mioclonia, isso aí todo mundo tem. Pode a fibromialgia ter origem de cunho energético, já que a medicina moderna não sabe ao certo o fator que a desencadeia? Não, às vezes você tem a mioclonia. Tem gente, por exemplo, que tem mioclonia demais. Começa a mexer com o estado vibracional, aquilo exacerba, aumenta. Álvaro Bertol, professor Pedro, Fatologia, página 2, segunda linha. Gostaria que salientasse mais sobre a importância de se lembrar a data de início dos trabalhos tenepsológicos. Eu coloquei esse item aqui, essa sentença, porque quando a gente dá alguns cursos relacionados à TENEPS, principalmente o fórum da TENEPS, e conversando com as pessoas também, a gente vê que algumas não dão tanta importância para isso. E a gente acha isso que não é o ideal, porque, primeiro, porque você tem que contar justamente os anos de prática para você ter uma noção se você está evoluindo, para você ter uma noção se você está chegando perto da UFIEX, por exemplo. E segundo, demonstra também um cuidado, um zelo, um carinho por aquilo que a gente considera uma das práticas mais avançadas e importantes dessa vida humana. Então, se a pessoa não tem essa noção temporal, ela pode cair naquilo que a gente considera de entrar como se fosse no funcionalismo público. Ela vai lá simplesmente bater o cartão na TENEPS e não tem muita condições de avaliar esse crescimento, esse desenvolvimento, essa evolução. Então, eu acho isso fundamental, a pessoa ter isso em mente e fazer esse cotejo cronológico, evolutivo. Né? Na parafatologia, página 2, quarta linha, como podemos otimizar a realização do arco voltaico crânio-chacral, reordenando e para-higienizando o sinapsosoma? Em qual momento utilizá-lo? Eu vejo que essa é uma ferramenta, né? Uma técnica, é uma possibilidade que se tem de fazer assistência, e nesse processo você tem a condição de fazer o diagnóstico pelo acoplamento, pela assimilação, e já
muitas vezes conseguir resolver o problema de bloqueio encefálico de diversos níveis que normalmente há. Então, respondendo a sua pergunta, é praticando, e você vai praticar na medida da necessidade, na medida em que as condições se oferecerem para isso, né? Na medida em que você se lembrar e ter alguém que esteja precisando. E essa experiência ela vai te dando mais autoconfiança para você poder perceber quando você conseguiu tirar um bloqueio, conseguiu resolver uma condição, quando você acha que vão ser necessárias outras sessões de arco voltaico e assim sucessivamente. Na paradoxologia, página 3, primeira linha, poderia detalhar e exemplificar o paradoxo das sutilezas tenepsológicas poderem demonstrar raízes existenciais evidentes? Essas sutilezas, elas envolvem o processo da paranormalidade, da parapercepciologia de modo geral, e na tenepse isso acontece de modo às vezes mais marcante. São condições que às vezes se apresentam de modo superficial, de modo assim, você poderia considerar não tão importante, mas quando você aprofunda a análise, você vê que ali por trás existe uma assistência mais séria. Então, em termos de assistência parapsíquica, qualquer dado, qualquer situação, se a gente aprofundar, em geral, ali por trás pode existir um iceberg. Então, é muito comentado, às vezes, quando a gente está no processo da tenepse, tem, vamos supor, uma clarividência viajoura, tem uma percepção, às vezes de uma imagem, um processo pictográfico. E no dia seguinte, por exemplo, você encontra uma pessoa com a camisa estampando aquela imagem, aquela pictografia, aquele retrato, por exemplo, que você percebeu. Então, a partir daí, você começa a juntar as pontas e ver se aquilo que você estava atendendo na tenepse, assistindo na tenepse, não tem relação com aquela personalidade que você encontrou fortuitamente. Então, esse processo da depuração dos sinais parapsíquicos, que acontece não só no holossoma, mas muitas vezes eles se apresentam para nós no dia a dia, a gente começa a fazer essa conjuminação. Na parapatologia, eu comento alguma coisa do neuroléxico analógico. E esse processo eu vejo a importância na assistência em função disso, para a gente começar a juntar as pontas, de ver que aquele encontro, às vezes no dia seguinte, ele não foi por acaso. Aquela imagem que se apresentou na tenepse, ela às vezes tem sua razão de ser, como o amparador muitas vezes conseguiu transmitir uma mensagem, ou como você interpretou aquela mensagem, mas que o mais importante é você entender o significado dela, que é, no caso, que tem relação com aquela pessoa que você encontrou. Né? Em tecnologia, página 2, na primeira linha, poderia aprofundar de que modo otimizar a técnica do circuito energético corono-frontal? Vou fazer 4 meses que estou praticando a tenepse e venho desenvolvendo minha própria técnica. Porém, penso que é salutar saber um pouco mais de quem é veterano e possui muita experiência. Eu vejo que é importante você conhecer esses chakras superiores. Esse conhecimento vem também a partir da prática. Então, nesse circuito, você exterioriza energia por um e absorve pelo outro, no sentido que você quiser. Depois você pode fazer no outro sentido. Então, você pode exteriorizar energias pelo fronto chakra e absorver pelo corono chakra, formando um circuito contínuo, até você conseguir perceber bem a pulsação, a ativação desses dois centros energéticos. Se você fizer isso casado com trabalhos intelectuais, trabalhos que requeram mais o desenvolvimento mental somático, você vai começar a perceber esses chakras em momentos outros que não só da ativação propriamente dita desses centros energéticos. E com isso, com o passar do tempo na tenepse, daí vem a importância de se marcar o tempo, mas quando a pessoa já tem pelo menos 5, chegando a 10 anos, ela vai perceber que há uma tendência desses chakras predominarem na manifestação da tenepse, que é inclusive um dos capítulos do manual da tenepse, o professor Valdo comenta sobre isso. Então, essa intimidade maior com esses chakras, eu acho que ela é importante a gente ter desde o início das práticas, para que quando isso ocorra de modo espontâneo, de modo muitas vezes parapsíquico, ou seja, orientado pelo amparador, a pessoa já tenha confiança nessa condição. Alberto Betógrafo, nas retrocognições que podem ocorrer durante a tenepse, é possível perceber a sua própria personalidade consecutiva? O professor tem algum exemplo? Possível vamos dizer, um dos objetivos, um dos marcos, ou até certo ponto um dos alvos
que se pretende é, de modo até certo ponto indireto, através dos assistidos, você acabar batendo nessa condição da personalidade consecutiva ou até da para-identidade intermissiva. Então, eu não estou nessa condição, mas a gente, por um raciocínio lógico, quanto mais a pessoa vai desenvolvendo o domínio do parapsiquismo interassistencial, principalmente se ela já está próximo da UFIEX, que é o que a gente comenta aí na argumentologia, é de interesse dos amparadores que esse tenepsista saiba quem foi, justamente para ele ter mais autoconfiança, saber com quem que ele vai lidar, com quem que ele está lidando, quem que ele está assistindo, para ele poder aperfeiçoar cada vez mais essa assistência. Então eu vejo que é um desenvolvimento natural. Né? Professor Pedro, em Antonimologia, página 1, item 1, poderia aprofundar o recesso tenepsológico? E a TENEPS é considerada uma rotina útil? Sim, começando pela segunda, a TENEPS é talvez a rotina uma das mais úteis, né, que a gente consiga implementar nessa existência, principalmente se a gente considerar as outras vidas que a gente teve aí mais recentes. E o processo do recesso tenepsológico é muitas vezes determinado momento, período de tempo que a pessoa passa em que ela sente que não há nenhum desenvolvimento. Isso a pessoa tem que interpretar com cuidado, porque pode ser um processo tanto nosográfico, ou seja, aquilo está mostrando que a pessoa precisa mudar de patamar, ela precisa renovar uma determinada situação, reciclar algum traço. Hoje de manhã a gente comentava muito sobre os bagulhos energéticos, muitas vezes insuspeitos que a pessoa tem na casa, ela tem aquilo há anos. Então, às vezes a pessoa pode começar a analisar mais profundamente esse processo conscienciométrico e, até certo ponto, também ambiental, onde ela está convivendo. E, por outro lado, o recesso tenepsológico pode demonstrar que ela está já mudando de patamar. Às vezes, a mudança de um amparador da TENEPS pode ter um tempo, um delay, até que esse novo amparador tenha mais intimidade com você, com o tenepsista, para que a coisa comece a acontecer em outro nível. Então, vale a pena fazer essa interpretação e ver qual é o caso que se encaixa mais. Né? No verbete do DAC, em conclusão, página 31, terceira linha, o senhor poderia explicar a frase: não existe risco de vida, existe o risco de morte. Sim, esse negócio de falar que a pessoa está com risco de vida é besteira. A pessoa, se ela está viva, ela não tem risco. Então, ela não tem risco de vida. Ela vai ter mais vida dentro da vida que ela já tem, isso é bobagem. O processo passa aperto e tem risco, é a morte, é a dessoma. Então, eu digo o seguinte: quanto mais pressão, melhor para você assistir. Você não precisa ser maternal nem paternal nas assistências que faz. Temos de ter e manter ininterruptamente a autolucidez interassistencial. Não existe risco de vida, existe o risco de morte. Confiantes da interassistenciologia, vamos acabar com os riscos de dessomar. Quer dizer, os riscos de morrer. Agora, nós temos aí ainda, no verbete do DAC, página 31, prenissum. Poderia explicar o último parágrafo? A gente não pode usar a conscienciologia como tacape na cabeça dos outros em respeito ao nível evolutivo dos princípios conscienciais. Sim, pela arqueexistência, a consciência mais oblativa é a consciex livre. A TENEPS consolida a oblatividade da consciência lúcida quanto à avaliação do nível evolutivo. A ficha evolutiva pessoal depende sempre do saldo. Isto é o óbvio ululante da evoluciologia. A gente não pode usar a conscienciologia como tacape na cabeça dos outros em respeito ao nível evolutivo dos princípios conscienciais. Então, veja, a oblatividade, no caso, é o processo da fraternidade vivida, prática, a pessoa que faz concessões assistenciais aos outros. Então, isso aí é muito sério. Agora, nós não podemos, só porque você está sabendo um pouco mais sobre determinado assunto, ir contra a pessoa ou criar problema com ela ou esmagar a personalidade dela. Isso aí é que a gente tem que evitar o tempo todo. Agora, eu queria falar para vocês que eu tenho aqui o jornal aqui de Foz, que é a Gazeta do Iguaçu de hoje.
Então tem aqui, no caderno 2, logo na entrada, tem IPC comemora Jubileu de Prata e 15 anos de utilidade pública federal em Foz. Inclusive tem aqui muita gente que aparece, etc. Tal, grande público que prestigiou a homenagem que foi feita. Agora, a homenagem foi feita para o IPC, para todo mundo que trabalhou com isso nesses anos todos. São 25 anos de trabalho. Agora, aqui nós temos um livro muito interessante, que é Coaching na Prática. Como o coaching pode contribuir em todas as áreas da sua vida. E aqui tem uma das nossas amigas que escreveu. Isso aqui é uma coletânea, ou seja, uma antologia de artigos selecionados sobre coaching. E tem aqui uma amiga nossa que já esteve aqui, que é a Vanessa Tobias. A Vanessa é vencedora do Prêmio Mulheres que Fazem a Diferença, de Florianópolis. Ela é empresária e é professora universitária. Então, ela estuda o processo do coaching na vida em grupo. Um dos artigos aqui é dela. Muito interessante o livro, de alto nível técnico. Vale a pena ser visto. Esse aqui eu vou te pedir para você dar lá para a nossa. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Nós estamos aí vivendo esses dias mais um daqueles problemas que a turma que vem aqui sente. Então, é bom eu falar para os poluídos da vida aí fora, teletertuliano poluído, alô, teletertuliano poluído. Tem um paulistano que veio aqui em Foz, ficou aqui no CE. Mais um que acontece. Então, as primeiras noites ele não pôde dormir. Agora, o que é que está causando problema para ele? Silêncio. Silêncio criou problema. Ele não está acostumado com o silêncio, porque está poluído. Então, a patologia dele é a poluição sonora. Então, ele aqui não tem cortina sonora, não há pano de fundo, não há ruídos. Então ele ficou piradão, não pôde dormir, deu insônia no cara. Isso é paulistano, é gente de São Paulo, como é que eles estão poluídos? Esse aí, ó, nesses últimos 2 anos, é a 4ª pessoa que vem reclamar para mim isso. De modo que os teletertulianos que vêm aqui já se preparam. Se você está na base de ruído, qualquer coisa você traz aí alguma coisa para fazer barulho para você. É um radinho, uma coisa, deixa ligado. Por aí a gente conclui que eles devem ter mais dificuldade de fazer auto-reflexão, né, Valdo? Tem que ficar em silêncio íntimo. Pois é, não. Lá deve está ser mais poluído, difícil, outra óbvio. coisa. Isso aí prejudica a cabeça dele. Você já pensou? Esse cara não tem sinalética nenhuma para si. Não tem. Agora, ó, ao caso daquele caso do meu irmão, que ele foi para o Rio de Janeiro, então começou a trabalhar lá, e ele trabalhava o dia inteiro lá em Copacabana. E tinha uma casa também num lugar que fazia muito barulho, que é perto da estrada. Então ele foi para Monte Carmelo, e no segundo dia ele falou assim, onde é que a gente compra prato? Então a minha irmã falou, não, você vai na rua ali, vira a esquina e tal, compra lá. Então ele chegou lá, comprou aquele montão de prato. Depois chegou, arranjou um lugar que tinha pedra lá, com o negócio tudo calçado, e começou a ajudar os pratos no chão. Aí eu chegava e falei assim, mas o que houve? Você está com raiva? O que houve? Cara, desse negócio de prato? Eu disse, não é nada. É que eu não estou aguentando o silêncio. Preciso fazer algum barulho, porque eu não estou acostumado com isso. Então ele quebrou uma dúzia de pratos que ele comprou, porque o prato faz barulho, é bacana. Se sentiu bem. Aliviou, cara. Isso aconteceu com o meu irmão. Professor, Então essas coisas acontecem. aqui. Sabe, aqui no Conclusion de Somatologia, quando você fala aí, que você acabou de comentar, não existe risco de vida, existe o risco de morte, eu fiquei pensando que no entrelinhamento do texto também está que a consciência é imatável e imorrível, não é isso? E nessa escrita você dá as duas possibilidades de interpretação, uma mais direta e essa que é para quem está lendo. É que você é imatável e imorrível, o que eu falo. Nós sabemos disso, eu já escrevi 10 vezes sobre isso. Porque na hora que você comenta, você só fez a mais é a coisa mais embaixo, é mais séria. Agora, aí é interessante a gente falar, porque ainda na televisão ainda aparece. Ele está correndo risco de vida. Quer dizer, ele vai acabar ficando vivo. Sim, a gente ouve sempre. Ele não vai morrer. Há muita bobagem nesse negócio. E aí, quando você vai falando assim, vamos acabar com os riscos de dessomar, não serve só para a coisa da riscomania.
Mas serve também para a nossa percepção de que a gente, ao dessomar, a gente está fora. E o problema também de praticar a TENEPS, né? E praticar também a programação existencial. Fazer aí a PROEX. Isso também é importante. E aproveitar a vida. Né? Tá. Pedro, na página 2, Parafatologia, a 7ª linha. O neuroléxico analógico teátrico possibilitando a amarração de pontas retrocognitivas. Podia dar uma geral? Até coincidência, hoje de manhã a gente falou muito sobre analogia e homologia, né? Então, o que eu penso é que se a gente não tem assim, uma elasticidade maior, não tem o costume, por exemplo, de ver e fazer cotejo, ver, por exemplo, duas condições diferentes, mas você consegue enxergar uma na outra, a partir, por exemplo, do processo da metáfora, esse exercício ele vai facultando a gente a ver, muitas vezes, a mesma pessoa em outro soma. Ou seja, o conteúdo é o mesmo, o significado, a semântica, o que está por trás é o mesmo, mas mudou, às vezes, o soma. Então, essa sensação, às vezes, de dejaísmo, essa sensação de familiaridade, se a gente vai aprofundando e se a gente tem essa possibilidade, e aí tem que ter um know-how por trás, que é você ter um dicionário cerebral maior, uma cultura maior para você poder fazer cotejo, você ter alguma, como a gente estava comentando, alguma intimidade maior com esse processo metafórico, eu vejo que isso ajuda a estabelecer esses cotejos. E por quê? O processo dentro da minha hipótese é o seguinte: a parafisiologia acontece aí, que o paracérebro ele vai encontrar no cérebro físico mais ambiente para poder passar essa informação, para poder fazer esse download, como a gente está comentando em determinado momento aí. Se o cérebro, ele é muito, se a pessoa, né, se o cérebro da pessoa é muito linear, a pessoa é muito literal demais, ela vai enxergar e ela vai, vamos dizer assim, se deixar condicionar muito mais facilmente por essa vida humana que já é super bitoladora. Então há uma dificuldade da pessoa de fazer essas extrapolações, de poder enxergar o que está por trás daquela manifestação nesse novo corpo. Então, muitas vezes a gente não amarra as pontas que investir nesse polineuroléxico, né, principalmente nesse processo analógico, acaba tendo repercussões no parapsiquismo, e isso muitas vezes vem justamente confirmar determinadas hipóteses retrocognitivas. Então, a analogia que a gente fez é exatamente essa. A gente precisa calibrar mais, melhorar cada vez mais as nossas sinapses, tentando estudar de tudo, fazendo cotejo de tudo, porque isso vai acabar tendo um reflexo na identificação de personalidades consecutivas, a começar pela própria pessoa. Né? Agora, na terceira, a parafatologia terceira, de baixo para cima, depois segue até o fim, né? É um amadurecimento da inteligência tenepsológica atual, dando aso à nulificação parafisiológica do futuro período infantil e, consequentemente, ao auto-revezamento da lucidez consciencial a partir das retrocognições imberbes. Traduzindo isso em outras palavras, eu vejo que quanto mais a gente investir nessa inteligência tenepsológica, que é o que? É você ser assim, doutor, ser professor, ter muita bagagem, muita experiência em assistência parapsíquica. E aí envolve a pessoa ter um parapsiquismo, instalar campos, ela conseguir fazer o processo de assim, desassim, ela caminhar para a pangrafia e assim por diante. Tudo isso permite com que ela desenvolva esse know-how e dê oportunidade para que num próximo corpo a lucidez dela venha mais precocemente. Ela não precisa ficar tão condicionada, como a gente estava comentando antes. O paracérebro dela já vai estar mais acostumado com esse tipo de raciocínio. Por quê? Porque ela vincou e fixou esse tipo de modus operandi, né, pensênico, dela fazer esses cotejos multidimensionais. Então isso, o paracérebro vai ficar mais acostumado, ela vai ter uma intermissão depois disso, isso vai ser reforçado nessa intermissão, e o que a gente objetiva é que numa próxima existência, de modo mais precoce, a gente possa fazer isso que eu estou chamando de auto-revezamento da lucidez. Ou seja, se nessa vida eu, por exemplo, cheguei no Instituto com 16 para 17 anos, eu possa, na próxima existência, ficar mais esperto, mais atento, mais lúcido
com uma idade mais cedo, e principalmente que a qualidade dessa lucidez, que não era lá essas coisas nessa vida, que ela possa ser mais, assim, concreta, mais profunda, mais abrangente, que a gente não precisa às vezes depender tanto de outras pessoas, que a gente possa ter uma autonomia maior. E aí vem o que vai garantir isso? Que a pessoa possa lembrar por ela mesma dessa existência que a gente está tendo aqui, da próxima intermissão, da intermissão que a gente teve anteriormente no primeiro curso intermissivo, porque tudo isso dá autoconfiança para a pessoa saber e ela seguir em frente, independente da opinião pública, né? Então eu vejo que a TENEPS tem um papel fundamental nisso, porque ela é diária. O tempo todo dia, a pessoa está ali pelo menos 1 hora, né? Vamos colocar assim, em torno de 1 hora, ela está pensando nas outras pessoas. E até existe uma contabilidade interessante. Outro dia eu estava lembrando disso no manual da TENEPS, que eu, por exemplo, completei em agosto do ano passado 10 anos de TENEPS. Se você faz as contas colocando lá 50 minutos por dia, ao longo desses 10 anos, significa que você passou 3 meses e meio só pensando em outras pessoas, só pensando positivamente em outras pessoas. Essa conta está lá no manual da TENEPS. E se a pessoa passa 4 décadas, significa que ela passou 1 ano só pensando positivamente das outras pessoas. Então isso vai tendo um efeito acumulativo, positivo, de vincar essas sinapses, principalmente por conta dessa energia mais densa que nós temos nessa dimensão. Então, para o cérebro, ele vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim, com a predominância desse tipo de raciocínio. E é natural que isso, com a próxima existência, se tudo caminhar bem, a pessoa consiga recuperar essas informações. Então, você pensa, 3 meses e meio só pensando nos outros. Isso é por baixo, né? Sem contar os cursos, sem contar processo de docência, processo de verbetografia e assim sucessivamente. Então, isso acontece com todos nós. Por isso que é importante a pessoa ter a data de início, importante ela ter os registros, importante ela quantificar a qualidade da manifestação assistencial dela, porque isso vai ter reflexo no futuro, né? E sem contar a TENEPS 24 horas. Né? Isso, exatamente. Se ela caminhar para isso, se ela virar um ofexista, por exemplo, aí isso tudo defasa, né? Isso aí tudo está por baixo. Obrigado. Pedro, na página 2, em parafatologia, na 9ª linha, de baixo para cima, você pode aprofundar um pouco a questão da TENEPS enquanto infiltração cosmoética da extrafisicalidade na Materiolândia? Sim, a TENEPS eu vejo que é uma estratégia muito inteligente da gente poder fazer essa infiltração, essa inserção cosmoética da paraprocedência, do processo do curso intermissivo, ou seja, da extrafisicalidade, nessa dimensão material que eu coloquei aí, a Materiolândia. Então isso ajuda muito não só na recuperação dos cons, mas na fixação desses cons. Por quê? Se a gente expandir essa ideia ali na TENEPS, a pessoa vai estar pensando e evocando outras pessoas com as quais ela conviveu e convive no dia a dia. Normalmente essas pessoas, elas podem ter estado na mesma comunex, elas podem ter algum vínculo extrafísico comum. Existe a participação do amparador extrafísico de função, esse com mais certeza ainda deve ter essa mesma raiz. Então, a TENEPS, a gente tem que lembrar que ela tem aquele efeito paradoxal, que a pessoa é a primeira a ser atendida, a ser assistida. E isso inclui justamente essa evocação, essa lembrança que ela tem uma procedência, que ela tem uma raiz, que ela está representando um determinado parapúblico, né? A parasociologia está envolvida nisso. Tudo bem? Então isso ajuda aí no contrafluxo dessa existência. Porque senão, com a força e a potência dessas energias mais densas e mais estagnadas, justamente fruto da SOCIM patológica, ela engole a pessoa facilmente. E a TENEPS é o contraponto a isso. E a pessoa vai amadurecendo justamente no momento em que ela vai conseguindo expandir isso para além dos 50 minutos. Aí demonstra que a pessoa está realmente imune a essas, vamos dizer assim, patologias, a essas incoerências, a essas infantilidades da SOCIM patológica. Então ela, por ela mesma, ela vai, aquilo vira, não é mais uma clareira só,
ela vai aumentando cada vez mais, onde quer que ela passa, ela está representando essa paracomunex mais equilibrada. Em tecnologia, aprofunda um pouco a questão da técnica da autocobaia serexológica, ampliando as abordagens conscienciometrológicas do tenepsista. O tenepsista ele vai caminhando, vai fazendo assistência, aos poucos ele consegue fazer algum cotejo, alguma hipótese, por exemplo, de personalidade consecutiva, ou pelo menos ele começa a ter interesse de estudar isso, porque ele começa a observar os assistidos dele na TENEPS, se existe um padrão, ou se existe alguma assistência específica que marcou mais, que vincou mais o paracérebro. E isso pode caminhar para essa condição de autocobaia serexológica, que é quando a pessoa já tem uma hipótese mais presumível, mais provável, de ter sido uma personalidade no passado, que ela conhece, e aí a TENEPS fica como pano de fundo para ela fazer esse cotejo entre o que ele foi antes, o que ele representou, como que era a mentalidade, como que eram os assistidos dessa personalidade e como ele está se manifestando atualmente. A TENEPS eu vejo que é um ponto central, porque ali os amparadores conseguem ir dosando essas informações e essa amarração de pontas, porque eu acho que a coisa vai em camadas assim. A informação, a revelação, o fato de você ter essa hipótese de personalidade consecutiva já é, por si só, no primeiro momento, ela já é terapêutica, ela já é impactante, ela já faz a pessoa refletir bastante. Mas o que vem por trás, a mensagem, ou seja, essa amarração de pontas, o que a pessoa precisa aprender com isso, o que ela deixou de fazer, quais são os trafares, os trafais, tudo isso vem aos poucos e muitas vezes acontece de modo muito sutil, como a gente estava comentando na condição dos parafenômenos. Então, às vezes, é um comportamento, às vezes, que a pessoa não dava importância antes, que hoje aquilo aparece de modo mais gritante e ela tem condições já de trabalhar com isso. Então, existe inclusive um verbete que eu fiz com esse mesmo título, autocobaia serexológica, que a gente dá lá 100 condições para a pessoa expandir essas abordagens, né? Então, por exemplo, ver como que era o processo emocional da personalidade anterior e a personalidade atual. O processo de liderança, o processo intelectual, o processo assistencial, o parapsiquismo e assim por diante. Então, com a TENEPS, eu vejo que mesmo as pessoas, né, aqueles que não trabalharam muito com parapsiquismo nas vidas recentes, eles podem fazer essa recuperação de modo mais rápido e mais técnico, né? Pedro, aqui também na página 2, parafatologia de baixo para cima, na 9ª linha. Você poderia aprofundar os parapsicodramas, otimizando o acesso pararetrosináptico das consciências atendidas, por favor? Sim, esses parapsicodramas a gente vê muito, principalmente em projeção, né? Pelo menos no meu caso eu vejo que às vezes eles montam como se fossem para-cenários, para-enredos, que são trazidas consciências ali, em determinado momento da trama, dessa encenação, alguma coisa acontece e é como se fosse uma revelação. Eles caem em si, ou é trazido para eles a possibilidade deles, de um modo até certo ponto impactante, deles acordarem e ver aonde que eles estão. Então são personalidades às vezes que estão há muitos anos, às vezes séculos, dentro de uma mesma manifestação. E os amparadores às vezes fazem esse processo para elas chegarem até lá de modo tranquilo, mas no decorrer do processo eles vão fazendo esse desvelamento, essa revelação, e elas vão caindo em si e vão vendo quanto tempo elas estão naquele processo. Às vezes isso pode ter uma raiz ou algum ricochete na TENEPS, que às vezes, no meu caso, por exemplo, eu vejo uma parcela, isso acontece muito antes de cursos de campo, principalmente de CP2. Eu vejo como se fosse um pedaço da condição, ou tenho contato com algum que eu considero com alguma consciência envolvida naquele contexto grupal maior, e lá no curso é que eu tenho essa visão um pouco maior de que aquela personalidade estava inserida num grupo e os amparadores reúnem mais daquele grupo para poder fazer assistência. Mas às vezes a gente teve contato com um representante daquele grupo na TENEPS anteriormente. Então é como se fosse um processo didático, né, para eles irem caindo as fichas aos poucos, assim. Obrigada. Que é o mesmo que acontece com o psicodrama humano, né, a mesma fundamentação aí. Pedro. Então, você comenta no seu verbete, em 2 pontos, da questão de juntar as pontas, né? Você fala amarração de pontas.
Hoje a gente estava comentando da autopensinização analógica. Você vê, tem uma relação nisso, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo que é isso que quer que eu comente, essa condição, né? Isso, é. Até o Lost trouxe, para quem não estava aí, a condição que o transmentor, há uns 3 anos atrás, comentou com o professor Valdo para aprofundar mais essa condição da autopensinização analógica e passar para a gente a importância disso, né? Então eu vejo que é exatamente isso, para a gente fugir dessa linearidade, desse processo muitas vezes robotizante dessa dimensão, a gente precisa estudar assuntos que a gente às vezes não tem tanto interesse, mas que seria importante justamente para você poder ajudar outras pessoas, você expandir a cultura, você ter noção de outros idiomas. Tudo isso vai fazendo uma flexibilização maior nas nossas sinapses. Então eu vejo que esse tipo de pensamento, se você for pensar, por exemplo, e comparar, para dar um exemplo mais prático, o processo do direito com o para-direito. A condição do para-direito exige muito mais esse pensamento analógico. Por quê? Muitas vezes aquilo que se apresenta como um imbróglio, um delito, uma chicana, um processo aqui humano, ele tem uma raiz muito, muito antiga. Então você às vezes está vendo ali diante daquele processo envolvendo 2 ou mais pessoas, que aquilo aconteceu de fato, é um delito, é um crime, é uma condição, mas que no bojo da situação envolvendo o para-direito, aquilo às vezes é uma bênção, é uma coisa positiva para a história daquelas personalidades. Obviamente você vai julgar e vai tratar no direito comum, tudo bem. Mas quem tem essa visão serexológica vê que às vezes aquela personalidade dos males o menor, ela que fazia ou faria uma condição muito mais crítica, muito mais séria, envolvendo um número muito maior de personalidades, às vezes eles conseguiram fazer com que ela ficasse restrita e fizesse um mal menor, que ainda é um mal, não estou defendendo aqui essa condição, mas que esse tipo de pensenização ajuda, principalmente os evoluciólogos, a terem essa noção, que aquilo que poderia ser muito pior, muitas vezes, apesar de ter ocorrido uma coisa ruim, ela foi dos males o menor. Existe um verbete na enciclopédia chamado consciência calidoscópica, que é justamente a base, esse tipo de pensenização analógica. Pelo que eu me lembro, ela é mais voltada ou mais inerente ao processo dos evoluciólogos mesmo, onde tem, acho que, o pico máximo dessa manifestação. E a gente procura fazer o início do princípio dessa condição para fugir dessa lógica humana, dessa lógica simplesmente intrafísica, que muitas vezes ela é cerceadora, ela é limitadora da nossa visão. Então eu vejo que tudo isso que o professor Valdo fala de cosmovisão, de tudologia, de atacadismologia, é para a gente aumentar as variáveis envolvidas na análise de um determinado processo, seja ele delituoso, ou não. E aí com isso a gente tende a expandir e entender mais da cosmoética. Pois não. Aqui em sinergismologia, o sinergismo TENEPS para psicoteca, e você coloca também a interação para psicoteca tenepsiária e interaciologia. Queria que você comentasse. Sim, tem até relação com essa condição. Pelo que a gente sabe da parapsicoteca, as consultas que são feitas, principalmente pelas consciegs, no sentido de você ver tanto retroexistências, retrovivências que a gente teve, como de outras pessoas também, no sentido da gente aurir ali lições, ter assim profilaxia do que não fazer muitas vezes, e a gente com isso se munir de condições mais assim de cognição, para que a gente possa, enfim, fazer o que a gente veio fazer dentro do processo da ProEx. Então, como a parapsicoteca envolve uma condição de paratecnologia, uma condição de evocação, uma condição que envolve também outras consciências, envolve o processo de para-história, eu fico pensando se, por hipótese, os tenepsistas, principalmente aqueles mais sérios, que levam mais a sério a condição da interassistencialidade, se eles foram paraconsulentes, se eles tiveram a possibilidade de fazer essas consultas à parapsicoteca, às vezes, na TENEPS, é o melhor momento para eles terem esse acesso, terem essa informação, ou pelo menos vislumbrarem como foi essas consultas. Então, se for do interesse dos amparadores, às vezes a pessoa não vai lembrar do processo como um todo,
mas ela pode lembrar daquela paraficha, né, que caiu, daquela sinapse que foi feita, daquele aprendizado, entendeu? Então eu fiz esse contexto, justamente essa conotação, esse confronto em função disso. Às vezes é ali que eles têm a oportunidade de tentar fazer essa amarração, para poder fazer com que a pessoa recupere aquele com, né, aquele megacom. Um ponto principal, né? É. Entendi. Tem mais 2 perguntas só. Eu queria que você ampliasse o paradoxo aqui das sutilezas tenepsológicas poderem demonstrar raízes existenciais evidentes. Como é que você... Sim, isso é um dos capítulos do manual da TENEPS. Sugiro quem não lembra ou não conhece ler, porque às vezes no desenvolvimento da TENEPS a gente vai desenvolvendo também a nossa sinalética. Mas eu vejo também, inclusive também foi assunto de hoje de manhã, a gente vai desenvolvendo, pelo menos ficando mais atento ao processo das sincronicidades que acontecem. Então, às vezes, na TENEPS, a pessoa pode ter a experiência de visualizar, por exemplo, o que já aconteceu comigo, de participar, no caso até foi extrafisicamente, de uma assistência que envolvia um determinado objeto específico. E no dia seguinte, que até a gente foi começar a dar um curso, na primeira fila tinha uma pessoa com o mesmo objeto estampado na camisa, desse tamanho, né? Então, com isso a gente vê que há essa conotação. A TENEPS ela vai se infiltrando na nossa vida e vice-versa, né? A vida vai se manifestando cada vez mais na própria TENEPS. Então é um processo sutil, porque você vai pensar assim, a pessoa está com aquela camisa ali, isso às vezes não significa nada. Mas por trás daquilo, às vezes, tem uma baita de uma mensagem. Então eu fico pensando quanto de mensagens não existem e a gente não consegue perceber. Outra coisa que o Sovaldo, estou lembrando aqui, que ele comenta lá no livro, é o binômio assedialidade e objeto. Então essas pessoas que usam, às vezes, patuá, crucifixo, cordinha, rendinha, essas coisas assim, e que às vezes o assediador faz a manipulação à distância daquela pessoa através daquele objeto. Então é um processo super sutil, mas que por trás disso existe um oceano assim, de informações, nesse caso específico patológico. Então, eu acho que a gente tem que estudar, a partir de um determinado momento da TENEPS, tudo sem a pessoa querer forçar a barra, né, sem viajar na maionese, mas ela vê, se tiver alguma raiz na TENEPS, ela realmente registrar isso de modo mais profundo. Obrigada. Alves Betógrafo, em antonimologia, página 1, na última linha, poderia explicar a questão da dispersidade? Sim, a gente acha ainda que o sinergismo TENEPS-retrocognição não é a dispersidade, por isso a gente comentou e colocou na antonimologia. É uma situação, se a pessoa começa a vivenciar de modo mais constante, de modo mais autoconfiante, caminha, pode levar para a dispersidade, mas ainda não é, né? A técnica do ainda não é. Pode ser uma das variáveis que a pessoa considera, eu até coloco isso no final do verbete, que na antessala da UFIEX, uma das variáveis que deve começar a ocorrer é justamente esse processo de retrocognições assistenciais mais a miúde, mais frequentes, mas ainda a gente não pode considerar uma coisa sinônima da outra. Né? Em sinergismologia, página 2, segunda linha, poderia explicar o sinergismo TENEPS profissão? Sim, a gente estava comentando aqui que a tendência natural é a TENEPS ir monopolizando a vida do tenepsista e, obviamente, isso envolve a própria profissão. Se a pessoa começa a olhar a profissão, a ocupação, o trabalho que ela faz, seja ele qual for, a partir da TENEPS, ou seja, com a lupa tenepsológica, com os olhos ali da TENEPS, os para-olhos da TENEPS, ela vai ver que aqueles encontros que ela tem, aquelas convivências que ela tem muitas vezes de décadas, tudo aquilo tem sua razão de ser, tudo aquilo pode ter, né, uma conotação mais assistencial do que a própria pessoa está dando. Uma coisa é a gente fazer na TENEPS, é muito comum a gente repassar os rostos do dia daqueles encontros que não foram felizes, que foram conflituosos, e assim sucessivamente a gente vai trabalhando e vai amadurecendo. Mas existem aqueles que são anódinos, que são neutros, que são assim, muitas vezes estéreis, mas que poderiam ter sido mais assistenciais. Então, às vezes, a gente na TENEPS cai essa ficha de que a gente está convivendo muito tempo com uma pessoa e não fez o algo mais. A gente não deu um passo além, a gente não foi
mais assistencial com aquelas personalidades. E aí, se dentro dessa profissão a pessoa já tem uma conotação mais assistencial, já é uma profissão na área da saúde, na área da pedagogia e assim por diante, isso pode ser potencializado ainda mais. Então a pessoa acaba unindo muitas vezes o amparo que ela já tem da TENEPS com o amparo que ela muitas vezes recebe na profissão. Em Crescendologia, página 3, segunda linha. No Crescendo com Sim Tenepsável, tenepsista veterano, quais os requisitos mínimos para começar a prática da TENEPS? Como dinamizar o processo deste crescendo? A primeira coisa é ler e, até certo ponto, saber de cor e salteado o manual da TENEPS, né? Que ele é, vamos dizer assim, a base desse processo para consim tenepsável. Lá tem os pré-requisitos, tem os impeditivos, tem, vamos dizer assim, a trilha, né? O caminho para que a pessoa possa ter êxito na manifestação dessa prática. E depois eu vejo que a pessoa levar a sério. Ela não cair naquilo que eu estou chamando de funcionalismo público, né? Ela não ir lá só por obrigação, mas ela ter na TENEPS um ponto alto da sua existência e começar a fazer esses cotejos, amarrar as pontas, que aí a tendência é ela se sentir motivada com as práticas. Né? Em Parafatologia, página 2, 12ª linha. O fato de ir aos poucos aprendendo a lidar no cotidiano com o quem é quem seria exológico. Isso é da holomaturologia. Exatamente. A gente acha que a maturidade, um dos pontos altos da holomaturidade é justamente a pessoa que já consegue conviver e saber quem foram essas personalidades e quem foi a própria pessoa. Tanto conviver com os ex-assediadores como com aquelas pessoas que ajudaram, que nos ajudaram no passado. Por quê? Porque isso exige muito domínio holossomático, domínio do processo parapsíquico e exige que a pessoa coloque a assistencialidade acima de tudo, porque ela vai estar ajudando, seja lá quem for, ela vai estar colocando a assistência em primeiro lugar. Então isso não é simples e é por isso até que a gente não tem esse acesso fácil, é um processo até certo ponto parafisiológico, é natural, do processo evolutivo, mas que quanto mais a pessoa amadurece, mais ela vai tendo esse acesso até para potencializar essa assistência a essas pessoas. Né? Parafatologia, página 2, 5ª linha de baixo para cima. O cotejo proexológico, grupo carne e interassistencial, entre o duplismo telepsológico e a parapreceptoria evolutiva. Isso é da amparologia. Eu vejo que quando existe né, um casal, uma dupla evolutiva, praticantes da TENEPS, o número de variáveis tende a se potencializar, porque aí você já tem pelo menos 4 consciências envolvidas, são os 2, mais os amparadores da TENEPS, e o processo das consciências e consins assistidas. Então, aí eu coloquei essas 3 condições. Então, precisa ver qual é a proex dessas 2 personalidades que deve ter alguma coisa em comum, pode ser um percentual maior ou menor do que elas vieram fazer. Se existe esse percentual, o que tem por trás disso? O que tem do ponto de vista, por exemplo, do grupo kármico? Se a gente considerar que na ProEx nós temos que atender e assistir um determinado público, né, um determinado público-alvo, como se costuma dizer, até que ponto existe uma interseção entre esses públicos envolvendo aí os duplistas e o processo interassistencial? Qual a relação, qual o tipo de assistência que tem que ser feita, qual a relação, por exemplo, entre os amparadores da TENEPS, como que eles trocam figurinhas, como que eles conduzem o trabalho desses duplistas de modo assim direito, de modo tendo uma visão de conjunto maior. Então tudo isso, se a gente souber lidar, e aí envolve o CDC, né, o Código Duplista de Cosmoética, a tendência é a haver uma potencialização no desempenho praxeológico dessas personalidades. Né? Para o verbetólogo, o que é necessário para alguém atingir o FIEX, além dos 20 anos de prática da TENEPS? Olha, eu vejo que tem muita coisa envolvida, mas, por exemplo, precisa ver o temperamento da personalidade, como que é, se é um temperamento mais assentado, mais benigno, mais pacífico, mais assistencial. Precisa ver o processo da vida humana, se está organizada, assentada, se a pessoa não tem muitas demandas. Por exemplo, hoje um dos impeditivos que eu vejo no meu caso é o processo da vida humana, a condição da medicina.
Outra coisa, a própria FEP dessa personalidade, se ela vai conseguir bancar uma oficina extrafísica com tantos débitos no passado, por exemplo, às vezes ela não vai conseguir. Isso vai ser uma impossibilidade. Então, tem que ver, eu acho que antes de tudo, o que vai ser o mais adequado para o número maior de pessoas. Então, querer ter o FIEX só pelo status, só pelo fato de falar, só pela condição em si, ainda demonstra muita imaturidade. Então, quando essas variáveis elas convergem, a pessoa já tem chance, eu vejo, principalmente na condição da FEP, é aí que eu acho que os amparadores propõem e potencializam e catalisam essa condição, né? Ao professor Pedro, em Parafatologia, página 2, terceira linha de baixo para cima, por favor expandir o amadurecimento da inteligência tenepsológica atual, dando aso à nulificação parafisiológica do futuro período infantil e, consequentemente, ao auto-revezamento da lucidez consciencial a partir das retrocognições imberbes, que é a neorressomatologia. Nós comentamos aqui que a TENEPS, além do processo assistencial, um processo de catalisar a evolução, uma das formas, uma das estratégias que a gente pode encarar é justamente na consolidação desse modus operandi interassistencial. Eu vejo que essa inteligência tenepsológica, o que está por trás dela? Está por trás do processo da assistencialidade parapsíquica, da autoconscientização multidimensional, da autoconscientização serexológica, quer dizer, a pessoa já consegue se localizar no processo da Serex, já não tem mais dúvidas mortificadoras quanto ao processo multidimensional. E isso, ao longo do tempo, a gente colocou aí o princípio da vitalicidade tenepsológica, quer dizer, o processo da TENEPS é para a vida inteira. E nós falamos que uma pessoa que pratica a TENEPS durante 40 anos, ela ficou pelo menos um ano pensando só naquelas pessoas que ela quer ajudar. Então tudo isso vai fazendo um processo de camadas, vai assim consolidando, vai aumentando, vai fortificando as sinapses para que num próximo corpo a paragenética pessoal ela seja mais forte do que a genética. Então naturalmente ela vai recuperar essas informações que estão muito fortes, muito vívidas no paracérebro pessoal. Então esse auto-revezamento da lucidez é isso, é você adquirir lucidez mais precocemente. O Sovaldo sempre comenta que nessa vida, aos 3 anos, ele já começou a manifestar esse tipo de ocorrência, né, das retrocognições. Então, pela TENEPS, eu vejo que isso é uma possibilidade, é por aí que a gente deve conseguir. Em Crescendologia, página 3, primeira linha, poderia aprofundar o crescendo flash retrocognitivo na TENEPS, retrocognição confirmada na OFIEX. É um processo lógico, né? Se a gente tem alguns flashes, se a TENEPS possibilita esses encontros, para-encontros, essas assistências, muitas vezes de modo ainda muito incipiente, de modo indireto, de modo, às vezes, tendo no amparador a peça-chave ali desse processo, desse cotejo, na OFIEX, o tenepsista passa a ser mais protagonista, quer dizer, ele vira um ofiexista, que significa que ele está mais à frente desse processo assistencial, de igual para igual com as consciex. Então, aquilo que para ele ainda era, como a gente coloca aí na exemplologia, um processo de impressão, uma condição de flash, isso começa a se confirmar mais, porque você vai encontrar consciex, né, tete a tete, e você vai ter tende a ter aquela retrocognição, aquela lembrança em bloco, até para você poder se localizar e ajudar mais essa personalidade. Então, essas retrocognições naturalmente tendem a se manifestar de modo mais frequente na OFIEX. Né? Em Interdisciplinologia, página 5, poderia comentar o item 7, parapsicometrologia? Item 7. O contato físico com os pedidos escritos de ajuda, aflorando possíveis retrosinapses recentes, intermissivas ou ainda mais antigas, através da clarividência. Então essa também é uma possibilidade. Muitas vezes você está acostumado a receber vários pedidos de ajuda, mas pode ocorrer que em determinado caso, quando você pega, você tem esse flash, essa visão panorâmica, essa clarividência, essa visão remota, essa visão à distância, e você pode ver essa personalidade. Se isso acontece, aí a gente tem como hipótese de que um dos motivos pelos quais isso foi possível de ocorrer é porque existe uma raiz maior envolvendo, no caso, o tenepsista e esse assistido.
Isso deve vir do passado. Então é como se fosse um reencontro. Então é para a gente olhar com outros olhos para esses assistidos ou essas personalidades que nos pedem ajuda, ou que chegam até nós através dos pedidos, e que de algum modo têm alguma manifestação parapsíquica mais evidente. A gente está exemplificando aí com a clarividência, mas seja ela qual for. Às vezes um banho energético, às vezes um processo de telepatia, seja lá qual for, porque às vezes o amparador quer que você vinque que essa assistência ela é diferenciada no sentido de fazer parte de uma pessoa mais íntima, mais próxima de você. No verbete do DAC, página 32, em adendo, Cosmovisiologia, poderia comentar o processo de acompanhar ou perceber melhor os assistidos de tabela? Você, na vida metafísica, acha que só ajuda as pessoas diretamente? Você acendeu uma luz na escuridão, a pessoa vê a quilômetros de distância. Se você ajuda uma pessoa na família, está ajudando legiões de consciência ali envolvidas. O universo da interassistencialidade é complexo e multifacetado. Existe sempre, ao mesmo tempo, a intrafisicologia acoplada à extrafisicologia. Então você veja, quando você está ajudando alguém, na verdade você está, através daquele alguém, está sendo polarizado, e a reverberação daquela ajuda em todos aqueles que têm contato com aquela consciência. Nós todos temos milhões de consciências no nosso grupo evolutivo. E tem aqueles com passageiros evolutivos mais chegados, mais íntimos. Então, esses recebem todo o processo de ajuda conjuntamente com aquela pessoa. Todo mundo é assim. Então, pense no processo da irradiação das suas energias, favorecendo outras pessoas. Sempre é assim. Professor, é possível fazer arco voltaico em alguém à distância? Sim. Seria anticosmoé tentar remover à distância os pensamentos de vício de alguns parentes sem eles saberem? Não. Isso aí, o que é duro é você fazer isso e ter resultado. É preciso ter muita força do seu lado para você conseguir isso. Mas tudo é possível. Pedro. O processo é insistir. Pedro, você mencionou agora há pouco o aspecto de que a pessoa praticante ficou um ano pensando a respeito do assistido, eu compreendi bem? Você pode explicar um pouquinho mais? Se eu entendi, você perguntou como o tenepsista avalia o processo do... que você mencionou, eu cheguei agora há pouco e você estava se referindo a... Ah, tá. A gente fez uma analogia, na realidade, com uma contabilidade que existe no manual da TENEPS. Se você contar ao longo do tempo, por exemplo, de um ano, a pessoa passa ali 50 minutos exteriorizando. Lá, o professor Valdo, para ficar a conta redonda, ele coloca 300 dias no ano, com 50 minutos. Você vai fazendo essas contas, então, ao longo de 10 anos, pelo tempo, significa que a pessoa ficou 3 meses e meio só pensando nas outras, só fazendo a TENEPS, entende? Então, desses 10 anos, 3 meses e meio. De 40 anos, é um ano inteiro, entende? Então, se a gente pensar que essa vida humana, há uma predominância do contrário, né? Do processo mais belicista, capitalista, do processo mais nosográfico, o que a gente está aprendendo a fazer é uma contraposição a isso. E o que significa isso na prática? A pessoa está fazendo isso e está vincando na própria holomemória, no próprio paracérebro. Então ela vai tendo moral e know-how para que ela possa fazer frente a essa condição. No início, o processo é muito introspectivo, só ela no quarto, ela, vamos dizer assim, com um amparador, fazendo ali até um processo de anonimato. Mas a tendência natural é que ela vá, até pegando o gancho ali na escala, ela sai do tenepsismo, que é 25%, vai caminhando para o epicentrismo, ou seja, ela vira uma líder, onde quer que ela vá, as pessoas começam a percebê-la pela força presencial, enfim, caminha para a dispersidade. Então, aquilo que era uma condição ainda de aprendiz, de assistente, ainda indoors, tende a se tornar mais ostensivo, mais para fora. Albert Betógrafo. Neste ano, nos meses de julho a outubro, observei que durante a TENEPS os movimentos cessaram e passei a ficar em estado de mobilidade extrema. Percebia jatos de energia saindo. A exteriorização era em ondas e constantes. A ideia que me vinha era que a experiência era um treino de imobilidade. Após o SCP-2 em Natal,
os movimentos voltaram, por vezes intensos. Esse tipo de ocorrência, imobilidade física, teria alguma correlação com a mudança de amparador? Seria um trem de interconfiança com o amparador? Maneira de trabalhar o meu temperamento? Eu vejo que sim, principalmente se você tiver um temperamento mais, ao contrário, né, mais agitado, mais ansioso, eles podem estar tentando te dar um sossega-leão para você atrapalhar menos no processo da TENEPS. Aí tem que ver quanto tempo você faz a TENEPS, se você é bom ou é boa em passividade, alerta, pode ser que eles estejam tentando aprofundar a semipossessão benigna. Eu não veria só a partir disso uma mudança de amparador. Eu acho que pode ser uma intensificação dessa sincronia, né, ou desse acoplamento mais profundo com o amparador, mas acho que precisa de mais dados aí para avaliar. Estivemos no CEEC no mês de novembro do ano passado. Na oportunidade, minha tia deixou de fumar por um período de mais de 40 dias. Contudo, voltando para casa, fora do rolo pensando dessa instituição, recaiu e voltou a fumar novamente. O senhor poderia dar-lhe um conselho a respeito que ela deve fazer para realmente deixar o vício do tabagismo definitivamente, para poder trabalhar e começar a fazer TENEPS? Ela está querendo voltar novamente aí para conseguir parar de fumar. O que o senhor acha disso? Não, se ela não vem para cá, o ideal é você dar um jeito de interná-la durante uma boa temporada no spa, que ela tenha até um certo conforto das coisas, que ela pode começar a ler o manual da TENEPS todo dia, e muito remédio com o médico que olhe a ela aí deixa, porque geralmente a pessoa quando deixa de fumar, ela sobe pelas paredes e perde a estribeira. Então é bom, por causa da síndrome da abstinência, ter uma cuidadora, ou cuidador, ou cuidadores, um pelotão de fuzilamento perto dela. Às vezes ajuda. Professor, em relação à ficha evolutiva pessoal e os princípios conscienciais, quando a consciência começa a ter uma febre, em qual etapa evolutiva? Não, ela tem na hora que ela começa a fazer assistência. Se ela já é mini peça do maxi-mecanismo assistencial, ela tem já a febre. Professor, por quais motivos algumas consciências que atuaram na comunidade extrafísica do Pandeiro não conseguem acessar a conscienciologia? Uai, isso aí é porque tiveram algum tropeço, algum contratempo extrafísico, alguma coisa. E também, se foi com sim, é devido que estava enrolado da própria vida, uma coisa mais do que natural. Agora, já tem muita gente chegando aqui. Eu já vi gente que tem chegado, que eu não falei que teve no Pandeiro, mas eu sei, tinha certeza absoluta, pelo jeitão, entendeu? O que a pessoa faz, a situação toda, você acaba vendo. Mas tem uns que eu nem falo como é que é. E como se dá esse processo de consciência, acessar os conhecimentos conscienciológicos? Através da melhoria dos fenômenos parapsíquicos, da memória e tudo mais. Quem está perguntando é o Tadson, esse que passou aqui esses dias aí, que gosta de falar. Companheiro, endireita o corpo e vamos em frente. Viva a Fortaleza. Tem cuidado com isso aí. Professor Pedro, iniciei a TENEPS no dia 7 de janeiro, agora. O acoplamento tem durado mais de 50 minutos, em média 2 horas. No início fiquei preocupado e programei por 2 vezes o relógio para despertar após 1h10. Mas o relógio não tocou. O se tocou, não ouvi. Gostaria de saber se há algum problema em trabalhar mais de 50 minutos. Observação, não tive ressaca nenhum dia. Eu vejo que está muito no começo, tudo é experiência, vai fazendo as experiências. Não é o habitual, não é o ideal. Isso mostra que ela não estava muito preparada para fazer a TENEPS, estou ajustando agora. É isso que eu ia falar, eles estão te dando uma geral para ajuste posterior. Mas não é o habitual isso aí. Professor, já li muito sobre gnose samaliana, gnose de Samael Auer. Segundo os gnósticos, amuletos, por exemplo, o pentagrama e conjurações podem ser usados como forma de proteção psíquica. Olha, isso tudo é muleta, bobagem. O mantra Klim teria o efeito de criar um pentagrama no astral, desencadeando a corrente energética contra o assediador. Amuletos e conjurações podem mesmo servir como proteção contra ataque psíquico? Olha,
eles geralmente fazem isso para que o assediador vá em frente do cara. Então vai devagar com isso, porque nunca a gente sabe se é um guia cego, se é gente boa. Então vai devagar. O problema todo é o seguinte: confie mais nos seus pensenes que têm a energia. Quer dizer, confie mais nas suas energias. É a melhor coisa que você pode fazer. Agora, ó, deixa essas muletas, que isso aí não é o ideal, não. Está tudo superado. Nós não precisamos disso. Tenha confiança em você. Autossuficiência, autoconfiança, determinação. Isso é mais importante que tudo quanto é fórmula, símbolo e muletaria que tem por aí. Professor Valdo, no dicionário aqui na página 31, você poderia ampliar ali o parágrafo interassistenciologia no argumentário? Na hora em que você fala uma palavra digna numa encruzilhada da vida da outra pessoa, você já está fazendo assistência a partir das interlocuções mais sábias. Não esqueça disso. Até os objetos pessoais participam da assistência. Limpe todos os bagulhos energéticos da sua propriedade. No processo assistencial, você não recebe nenhum troféu. Se aparece algum, é dos assediadores. A policarmologia é o top no universo da interassistenciologia. Principalmente aqui na parte de troféus, né? O senhor é uma pessoa que sempre recusou receber... Não, eu sou contra homenagem, essas coisas todas. Eu acho que a gente não precisa disso, né? Isso é bobagem. Agora, por exemplo, a gente recebe presente, isso é normal. Nesse fim de ano, por exemplo, se aí não tiver cuidado, você engorda uns quilos aí. Devido tanta manga que aparece, porque agora é safra da manga, e esse ano tem manga demais. Então, você tem que estar selecionando. Você está entendendo o que come. Outra coisa, se você começar a comer só panetone, você está perdido. Em 3 dias você tem 1 quilo a mais. Então, essa questão de não receber troféus é uma profilaxia, né? A gente recusar troféus... É a coisa mais sábia que tem, mas o povo é burro, né? Eles gostam de homenagem, gostam de palavreado, besteira. Né? Isso aí é da natureza humana, entende? Faz parte do serviço. Por exemplo, nós já fomos pavões. Pavões. Tem muita gente que ainda é pavão, né? É um resquício monárquico, de repente um resquício... Não, e o problema do stand, do palco, processo do vedetismo, o estrelismo, os spots, os faróis em cima da pessoa, tem gente que se habitua com isso. Professor... A ribalta, ó. Entende? Professor Valdo, aqui. Sim. Do seu lado aqui, letra B. O senhor falou do jeitão das pessoas referente ao pandeiro, né? Poderia dar alguns exemplos desse jeitão das pessoas que passaram pelo pandeiro? São pessoas que, às vezes, elas têm muito nitidamente a lembrança de certos temas conscienciológicos específicos. Então, eu levo isso em consideração. Por exemplo, uma pessoa que ela dá muito valor para a TENEPS, que nós estamos estudando aqui hoje com o Pedro. Tem gente que vem só com isso na cabeça, aquilo ali. Agora, às vezes eu prestava atenção bastante, esse eu conheço, eu lembro dele. Entendeu? Agora, são pessoas novas. Você está entendendo? Que alguns são novos. Então, tem gente que eu vi lá como consciência. Raros eu vi como consciente. A maioria que eu vi como consciente, porque a gente também ajudava a sair do corpo, contar o mal, aquela coisa toda. Agora, o que eu vejo mais é a nova geração que esteve lá quando era consciente. Mas como diferenciar se a pessoa fixou o tema da TENEPS, né, como exemplo, no curso intermissivo ou no pandeiro? Qual que é essa diferença? Não, o pandeiro é porque vincou a pessoa, marcou, passou o ferro em brada. Ela não esqueceu aquilo. O pandeiro era muito específico, com muita gente, aquilo, a pessoa chegava lá, dava um impacto muito sério. Era muito sério. Mesmo para as consciências, o negócio era sério. Entende? A gente vê. O PCM dava esse impacto, é isso? Obrigada. Professor Valdo, só complementando ali a pergunta, então quando o senhor fala de arquiexistenciologia, quer dizer, a existência mais sublime, a existência principal. Aquela existência a mais, o extra que tem. Está entendendo? Devido ao problema de quê? A paraprocedência, o que você fez antes de ressomar.
Isso aí é importantíssimo, a pessoa tem que levar em consideração. Seriam as nuances da interassistencialidade, as nuances evolutivas, o detalhamento evolutivo. Agora, o problema é que é preciso haver memória, né? Sem memória nada disso funciona. Dá para perceber um encadeamento então entre o tema do dicionário e o tema que o Pedro traz hoje aí, né? Tem algumas interações sempre, né? Porque os assuntos são da conscienciologia, né? Ambos os locais. Memória na interassistenciologia. O papel decisivo na TENEPS na aquisição do megacomplexo. Você pode aprofundar, por gentileza? Posso. Essa condição da memória, o Soval estava acabando de comentar, né? Esses encontros que a gente tem, se a gente puder guardar, né, as personalidades, eu acho que isso é muito sério, porque, em geral, como ninguém perde ninguém, nós vamos reencontrar essas pessoas. E o modo de como foi o resultado desse encontro é que às vezes fica fixado. Então, eu até proponho isso no verbete como se fosse uma espécie de teoria que eu estou chamando de gazua holomnemônica, ou seja, a chave da holomemória é quando a gente, primeiro, tem uma memória satisfatória, memória positiva, mas você começa a usar a memória a favor da assistência. Ou seja, você guarda no seu cabedal, nas suas sinapses, no seu cérebro, tudo que possa ser mais assistencial, tudo que possa ajudar cada vez mais as pessoas. Então, se a pessoa quer aumentar o dicionário cerebral, é com o objetivo de fazer essa assistência cada vez maior. Então, na TENEPS, a gente vai aprendendo a rever esses encontros que não foram positivos e você vai jogando energia para acalmar, pacificar, para melhorar aquela personalidade. Depois, como a gente comentou, você vai indo dar um passo além, ver o que você pode ajudar ainda mais aquela pessoa. Não é só liquidar com aquilo que não ficou mal, com aquilo que ficou mal parado, é você ir além. Então, esse processo, ao longo das vidas, ao longo da série X, vai fazendo com que a personalidade adquira esse hábito e ela vai vendo, começa a ver a predominância disso, começa a ver a predominância de memórias mais positivas, ou pelo menos que ela, no encontro ali com as outras, ela ajudou mais. Eu tive um fato interessante essa semana que me fez pensar bastante nisso. Tem uma funcionária que está trabalhando com a gente já há uns 6 a 7 meses, e quando ela chegou eu tive uma sensação de que eu já conhecia, uma certa familiaridade, mas nada muito sério, não comentei nada, ela estava chegando. E aquilo passou, a gente está lá convivendo. E aí, um belo dia, que foi justamente nessa semana, eu atendi lá um caso que foi de uma gravidez ectópica, que é relativamente comum, a gente fez o diagnóstico, enfim, caminhou e tudo mais. E aí essa moça que está lá atendendo junto com a gente, está nos ajudando, que é auxiliar, ela comentou, eu há 9 anos eu vim aqui com o mesmo diagnóstico e foi o senhor que fez o diagnóstico, o senhor foi lá no quarto, e o tratamento que o senhor deu foi diferenciado, e aí que eu fui localizar na minha memória de onde que eu a conhecia. E ela foi falando, eu fui lembrando, porque eu fiquei muito preocupado, que ela chegou num plantão, o médico meio que não colocou muita firmeza no diagnóstico, ela já tinha um abscesso, enfim, um caso meio complicado, que eu fiquei preocupado daquilo complicar e ela muitas vezes poder até morrer por uma coisa que não é para isso. Então eu dei um tratamento diferenciado pela gravidade da situação e até certo ponto pelo que eu vi de um colega que estava lá no plantão, e aquilo fixou a ela. Fixou a minha imagem, mas você vê que eu não lembrei, quando ela voltou, não lembrei que era ela. Então você vê, só 9 anos, eu localizei superficialmente, depois que ela falou, aquilo tudo aflorou na minha cabeça. Agora você imagina de uma vida para outra. Se a gente vai tendo esses contatos mais profundos em termos assistenciais, como o professor Waldo coloca aqui no verbete, esse processo de destino, processo que às vezes você foi responsável, ajudou de modo mais direto ou indireto a salvar a vida, ou pelo menos a dar uma orientação, ou melhorar o saldo da ficha da vida da pessoa, né, da evolução da pessoa. Então a pessoa retém aquilo de modo muito mais sério. E aí, dali a gente extrapola para a identidade intermissível, a identidade essa. Deve ser por isso que
as personalidades mais lúcidas têm, mais avançadas, têm essa identidade extra, entende? Porque elas vão fazendo tanta assistência e você não tem como guardar tudo, mas daí, de um tempo, aquilo começa a eclodir extrafisicamente. Então, você vê em 9 anos, imagina assim, um século, né, de uma vida para outra, se há uma predominância da assistencialidade num número maior de pessoas, isso tudo tende a se potencializar. E aí a pessoa sabendo disso, isso aumenta a autoconfiança dela para fazer dali para mais, né? Não sei se clareou esse exemplo. Mas... E você tinha, só um pouquinho, Waldo, você tinha perguntado também do mega complexo. Eu vejo que a TENEPS é base disso. O mega complexo é um verbete que o professor Waldo escreveu, que é a condição da pessoa que já é o fiexista, já é desperto e adquire o complexo. Isso se chama mega complexo. Mas a plataforma para isso é a condição da TENEPS, que eu vejo. A partir da TENEPS que a gente vai conseguir galgar esse espaço. Aí, tá? Só para não deixar. Estou iniciando a TENEPS e após a prática me sinto mais leve. Porém, durante a mesma vem imagens de pessoas e criaturas de faces horríveis. Estou em uma semana de TENEPS e me acontecem situações desestimulantes no dia seguinte. Principalmente brigas com meu pai, mas continuo com a TENEPS. Estou fazendo bem? Ele está perguntando. Sem dúvida, você faz parte, você está dentro do jogo, né? Você está dentro dos 6 meses da TENEPS, é isso mesmo, você tem que insistir, ver o que você pode fazer para melhorar, para, vamos dizer, se gabaritar mais. Não com o pai é o pai. É isso, tem que abençoar todo mundo, tem que fazer as concessões e que essa tendência disso é essa poeira baixar. Né? Professor Pedro, em enumerologia, página 3, segunda linha. As semipossessões consecutivas, as exteriorizações consecutivas, as evocações consecutivas, as personalidades consecutivas, as assistências consecutivas, as memórias consecutivas, os cons consecutivos. Poderia exemplificar e aprofundar? O que a gente quis dar uma ideia, uma noção, é do processo da constância, né, do rame-rame. Aquilo é todo dia, é consecutivo. E dentro da prática da TENEPS, a gente vai tendo essas semipossessões com o amparador, essas semipossessões consecutivas. É bom a pessoa avaliar o patamar disso, se ela domina, se ela percebe o amparador, se ela já tem a sinalética do amparador da TENEPS bem definida, que é isso que eu coloquei ali acho que na pensinologia, a condição da interação paracerebral crescente, né, amparador tenepsista, essa taquirritmia pensênica, às vezes você está num lugar que você não espera e de repente você vê a manifestação do amparador da TENEPS, isso já é alguma coisa, você já começa a perceber que você pode fazer assistência naquele local e assim sucessivamente. A TENEPS ela propicia essa repetição didática assistencial que para o próprio tenepsista é importante. E a gente fechou isso com os cons consecutivos, quer dizer, o que vai ficar disso? Qual é a lição aprendida? Qual é a mensagem disso tudo? Porque isso é o que interessa para que a pessoa leve para as próximas existências. E aí, se a gente puder fazer um gancho com a pré-intermissiologia, se a proposta é a gente fazer e ser líderes extrafísicos, né, assistenciais, dentro das nossas possibilidades com o nosso grupo, eu acho que a TENEPS, essa vivência consecutiva, esse aprendizado, é justamente uma das bagagens que a gente vai levar, das sinapses que a gente vai ter, da experiência que a gente vai conduzir para essa condição da pré-intermissiologia. Professor Waldo, eu sei que o senhor já comentou, cheguei atrasado aqui, mas o senhor poderia só reforçar um pouco aquela questão da dessomatologia ali, no conclusio? Quanto mais pressão, melhor para você assistir? Essa pressão, que tipo de pressão em cima do assistido? Pressão em cima de nós? É pressão holopensênica? Quanto mais gente, por exemplo, é uma pressão enorme. A hora que se aumenta a clientela, o negócio não é fácil. Você fica absorvido por aquilo. Então, essa pressão é positiva até um certo ponto. Agora, isso só acontece com o amparador se a sua auto-organização é boa. Se não for, eles não fazem isso. Pense bem no aumento da pessoa. Uma coisa é você atender uma pessoa de vez em quando. Outra coisa é você atender 25 cada dia. Muda tudo. E também a questão do nível, a profundidade do trabalho. Pois é. E outra coisa, a visão daquilo com o tempo, como é que fica. Então aí é que a gente fala,
o processo do veteranismo, a prática, o talento, entende, da repetição. É muito importante isso. A pessoa ter paciência na repetição. Isso é um talento. Na própria TENEPS tem períodos que intensificam a assistência. Aí depende também da clientela, né? A freguesia. Isso às vezes influi muito. Tem que olhar. Pedro, aqui na letra B, na parafatologia, terceira linha, poderia falar sobre a reverberação retromnemônica nas sinapses atuais, encadeada pelo acoplamento energético profundo com as consciências atendidas? Sim, é como o professor Val estava comentando, depende da clientela, né, extrafísica. Então, uma coisa é a gente atender aquelas personalidades que às vezes são coadjuvantes, são mais periféricas, são mais, vamos dizer, distantes da nossa convivência recente. Outra coisa é você atender aquele assediador mais presente, mais ostensivo, mais constante, sei lá o quê. Então, às vezes, uma assistência a uma personalidade dessa vale por muitas outras. Por quê? Porque justamente ele representa um grupo maior. E se você tem esse rapport maior, seja nesse caso mais nosográfico de atender o assediador, ou seja, com o próprio amparador, se há uma raiz de convivência mais forte, a tendência natural é isso poder virar, ou poder eclodir, poder se manifestar através de uma retrocognição, entende? Então, a retrocognição, eu vejo que tem muita coisa que a gente pode tentar desencadear, mas deve ter também um percentual de processo até certo ponto espontâneo, natural, que faz parte daquele encontro, daquela convivência, entendeu? Então, a TENEPS, como ela não é ainda tete a tete, ela pode ter como, vamos dizer assim, uma rebarba do processo, a manifestação de uma imagem, de um flash, de uma ideia, ou de uma emoção que você não tem há muito tempo, desencadeada pela presença dessa consciência específica. Pedro, quando essa informação vem, essa imagem, porque vem uma informação pequena, não é completa, você não consegue compreender o todo, como que você faz com essa informação? Eu não ligo, sinceramente eu anoto e deixo aquilo, faço os meus questionamentos na hora, tento, daquilo que eu já sei, fazer alguma elucubração, alguma, hipotetizar em cima e deixo aquilo lá. Muitas vezes, como eu comentei, às vezes 9 anos depois você vai conseguir entender mais daquela manifestação. Então, muitas vezes uma informação que vem devido ao padrão da consciência traz informações das suas retrovidas, né? Sem dúvida. Não seria algo da pessoa, porque a sensação que dá é que você se identifica com aquele evento que isso, aquilo é familiar para você, aí você tem que classificar. É mais nosográfico, é mais homeostático? O que é, vamos dizer assim, a raiz disso? É um processo emocional? É um processo de ideia? O que aquilo te gera? Entende? E aí você tira partido disso. O que eles querem me mostrar com isso? E aí tenta trabalhar em cima dessa condição. E como que você consegue diferenciar o que é seu ou é somente da consciência? Ou não? Se a consciência está na tua TENEPS, tem correlação. Você tem que ver o nível que aquilo atingiu você. Se você está fazendo assistência, assimilação, é constante, você vai perceber o que eles estão sentindo. Mas se aquilo te pegou de algum modo, se aquilo te deu uma desestabilizada, ou se você ficou muito empolgado, se é uma ideia às vezes tende mais avançada, então essa repercussão holossomática é que aí você vê que você tem algum rabo preso com aquilo, seja mais nosográfico ou mais assim de ter uma retrosenha, de ter alguma história naquela área. Estou falando mais no caso de ideia, né? Compreender o contexto. Né? Compreender o contexto. Mas acho que o recado mais sério aí é não ficar siderado naquela condição, sabe? Anotar, ficar como registro Tem mais Pedro. um item, posso perguntar? Pois não. Posso só fazer uma pergunta que é sobre isso que você falou, daí você... Pedro, é só sobre isso que ela perguntou, a identificação do principal ou do coadjuvante é não pela relação da pessoa em si, mas pela nossa relação com a pessoa, né? Isso, nesse sentido que eu dei o exemplo, é uma pessoa que é muito próxima a você ou uma pessoa mais distante dentro do processo assistencial? Que seria não
patologia, dificuldade ou facilidade da pessoa por si só, e sim como aquilo Isso, reverbera. é uma das variáveis. Uma que eu estou chamando a atenção é essa convivência, essa proximidade. Outra é a dificuldade da personalidade, que aí também tem vários graus. Pode ser uma personalidade mais próxima com uma patologia leve ou não. Ao contrário, ok. Na 8ª linha também, na parapatologia, a TENEPS auxiliando na cura dos nódulos holomnemônicos. Esses nódulos holomnemônicos, né, esse também é um título de verbete, que são, em geral, se manifestam com aquelas lembranças recorrentes que a pessoa não consegue compreender a totalidade. Às vezes aquilo vem pode ser como um sonho, pode ser como uma clarividência, ou até uma retrocognição recorrente. Você vê até um determinado ponto e não entende o porquê daquilo, porquê daquela manifestação. E na TENEPS, muitas vezes, você vai, através do amparador, ele vai te dar ideias para você fazer a amarração dessa tona, entender o porquê disso, ou ali ele vai conseguir fazer com que você tenha uma visão de conjunto maior, através de uma retrocognição, através de uma informação, de um fenômeno qualquer, mas vai fazer com que você limpe aquele processo sináptico que ficou mal parado por algum motivo e por isso ele se manifesta como um processo recorrente. É como se fosse uma coisa que não foi digerida pelo holossoma. Aquilo tende a voltar espontaneamente. Então, como a gente estava comentando, existem coisas que se manifestam assim, tanto positivas, às vezes aquilo foi positivo, gerou uma emoção e a pessoa vincou essa emoção e fica recorrendo, mas o mais comum são condições traumáticas, né? Um evento traumático que a pessoa registrou e aquilo tende a se manifestar. Ontem até estava conversando com o professor Valdo sobre o processo de epilepsia, né? Ele estava dando algumas ideias sobre esse processo. Às vezes a presença da consciência assediadora do passado pode desencadear o fenômeno da convulsão, o fenômeno lá que é muito comum na epilepsia. Por quê? Porque existe essa entrada, existe essa convivência anterior, existe esse processo. E, no caso, a pessoa que... Não estou dizendo que todo caso de epilepsia é assim, tá certo? É só uma possibilidade. Mas que dentro dessa convivência ficou essa brecha, essa cunha, essa condição em que há a possibilidade do assediador fazer isso na pessoa e ela ainda não superou. Ela não é imune. Lembrar também que um dos objetivos da TENEPS é a gente ficar cada vez mais imunes, ou para-imunes, ou ter o mitridatismo, né, energético a esses assediadores. Que eu acho que uma das provas maiores que nós vamos ter é justamente na próxima intermissão, a gente poder reencontrar esse povo e não ter essas sequelas, essas vivências, essas enfermidades, comorbidades extrafísicas, né? Essas situações você evoca naturalmente na TENEPS por ser algo que está traumatizado ou não? Não, acho que não. Eu sou mais a favor do processo de fora, deixar na mão dos amparadores, quando for eles têm uma visão de conjunto maior, eles acharem que é o momento daquilo vir à tona, eles vão dar um jeito da pessoa ter aquela informação. Da mesmo modo, a condição da retrocognição, né? Eles têm a condição de fazer subtar. Seja através justamente de trazer assistidos que eles sabem que podem gerar isso, seja por um processo de manifestação direta mesmo pela telepatia. Tem maior visão de conjunto, né? Pedro, aqui atrás no ar. Pois não. Sobre esse quem é quem, que você comentou, né, sobre o público-alvo, já aconteceu assim, de você ter contato com uma pessoa e ela aparecer na TENEPS depois, e depois você ter contatos posteriores e a abordagem modificar, em sua interação com ela modificar a partir dessa identificação? Modificar no sentido de eu olhar com outros olhos para a pessoa. Aquilo, por exemplo, eu convivia com a pessoa, conhecia en passant. Aí eu estou convivendo com ela num curso, por exemplo. E naquele curso tem uma intensificação, vamos supor, no complementário. Eu tenho como se fosse um vislumbre retrocognitivo. Isso sem querer, você começa a olhar para a pessoa, entendeu, com outros olhos, porque você vai tentar encaixá-la em algum contexto das suas retroexistências. Então eu vou comparar o meu caso, daquilo que eu sei do meu passado, com o passado da pessoa, possível, aquilo que eu vi, aquilo que eu, olhando hoje, que eu posso ter como hipótese, e tentar ver aonde que foi esse cruzamento. Só que é difícil, fica tudo na casa de hipóteses, porque são várias vidas, várias existências, nós somos polivalentes, então nem sempre é fácil você fazer esse entrecruzamento. Só que existe uma variável aí que eu estou considerando mais recentemente, que é o fato de eu saber um pouco mais sobre o meu passado recente,
E eu desconfio muitas vezes de que eles possibilitam perceber algumas coisas de pessoas que conviveram comigo. Então, para ver até que ponto não é para eu ajudar essas pessoas. Então, às vezes eu me aproximo, eu conto às vezes o meu caso, eu conto algumas condições que estão acontecendo para ver se isso de algum modo mexe com a pessoa e anima ela, no caso, a escrever mais, a escrever verbete, a se interessar mais pelo processo mental somático. Pedro, Alzira aqui no ar. Pois não. Pedro, você aqui no verbete, você fala muito de memória, né? Sim. E aqui na sindromologia você coloca a profilaxia das síndromes das falsas memórias. Você, na sua prática, você tem alguma casuística que você percebeu essa questão de falsa memória? Não, a gente, em geral, o que eu fico de olho, você está perguntando a minha casuística, é quando eu estou mais cansado. Se eu estou cansado, se eu dei plantão, se eu estou mais assim, quase beirando a fadiga, eu não dou muita importância para essas manifestações, às vezes, que possam ocorrer, porque existe essa variável do cansaço. Uma das principais causas dessas falsas memórias é justamente a falta de sono, né? Então, hoje em dia eu estou mais tranquilo, mas quando eu era mais assim, tinha uma vida mais atribulada ainda, mais isso, ficava mais cansado, a tendência disso era ocorrer mais, então eu ficava mais de olho aberto para eu não me deixar me envolver com essa condição. Tudo bem? Tá ótimo, obrigada. Pedro, na página 5, ali na opexologia, você já comentou aquele megapensene? Não, ainda não. Você poderia ampliar no sentido de assistenciologia, interassistenciologia versus retrocognição ou parapsiquismo também, em cima disso? O que eu vejo é o seguinte, uma coisa tem relação com a outra. O que a gente comentou é que quanto mais a gente amadurece, e aí no caso, né, a holomaturidade envolvendo o processo holossomático, o processo emocional, o processo mental somático também, mais há uma tendência da gente acessar o próprio passado, porque a gente tem estrutura para isso. Então, se por outro lado, a pessoa está tendo mais acessos ao passado, significa que ela está tendo mais maturidade. Então, uma coisa eu acho que caminha junto com a outra. E por que isso tem que ocorrer? Qual que é a hipótese? A hipótese é que nós temos um teto. Se a gente não tem informação, a gente vai atender, vai assistir até um determinado nível. É igual na medicina. Se a pessoa conhece, vamos supor, poucas doenças, ela vai ter aquele universo restrito para poder ajudar. Chega um doente com uma doença que ele nunca viu, ele não vai ajudar aquela pessoa. Ele pode até encaminhar, pode fazer o que ele puder, mas não vai resolver o problema. Se a gente aumenta o universo de cognição, e aí entram as retrocognições, a tendência é a pessoa se qualificar mais para ajudar mais as outras. Né? Essa questão parece ser tanto alto quanto hétero também. O amparo também, de certa forma, apoia para que você possa ter mais parapsiquismo, porque esse parapsiquismo vai te ajudar mais. Eu acho totalmente. Eu acho que quando eles devem ter algumas variáveis, alguns pontos de avaliação que eles vão acompanhando para chegar a um determinado momento e falar, não, ele já está na hora dele pelo menos ter acesso a algum nível de informação para ele poder, enfim, caminhar mais, para poder correr atrás do lucro, como se fala, né? Tirar o prejuízo e assim sucessivamente. Eu acho que é por aí. O professor Waldo geralmente comenta aí que quer desenvolver o parapsiquismo, desenvolva a interassistencialidade antes, né? Então que tem tudo a ver com isso. Pelo tudo que eu percebi, hoje até eu tive uma manifestação de um parafenômeno assim, inusual para mim, e que o cotejo que eu estou fazendo é que o professor Waldo depois comentou que existe uma amparadora, né, me ajudando. Eu fiz um cotejo na minha adolescência eu tinha projeções de uma amparadora, como ele escreveu, mais loira e tal, que me tirava do corpo e me fez algumas assistências, alguns esclarecimentos. Então eu fico pensando, será que é a mesma personalidade? Isso tem quase, sei lá, mais de 20 anos. Então você vê que eles têm um nível de visão de conjunto que a gente não tem. Eles têm pelo menos um percentual maior da nossa ficha, né, maior do que a gente está tendo aqui. Então, a possibilidade de ajuda é muito maior. Então, isso também é uma das coisas que eu acho que a gente vai ter quando a gente tiver de psicossoma e for fazer essas assistências na baratrosfera, nós também vamos ter um número maior de variáveis. Então, isso também vai gerar autoconfiança para a gente poder fazer essas assistências, entendeu? Então, eu parto desse princípio. Eu acho que a gente caminhando na assistência, eles vão dando
esses extras, né, esses extrapolacionismos. Mas se a gente foca nesse processo, a tendência é parar. Se a pessoa fica vidrada só em querer saber, a tendência é eles tirarem o time de campo. Né? Ok. Alô, Pedro, por favor. Pode falar. Pode falar. Aqui na página 5, no gatilho, eu queria que você aprofundasse ou ampliasse essa última frase, que é retrocognição. Exige mega abnegação. Abnegação, né? É o que a gente estava comentando até com a Adélio, né? Hoje de manhã também a gente comentou isso. Esses fenômenos mais ostensivos, a tendência deles serem mais sutis, mais discretos, eles vêm quando a pessoa menos espera. Então, acho que essa abnegação, que aí eu estou querendo sintetizar o processo assistencial, daquilo que você não está, às vezes, esperando, vem como um bônus, vem como algo a mais, isso tende a acontecer em função justamente dessa postura. E se a pessoa, então, que é a base da TENEPS que a gente está comentando aí, se ela se propõe a, de fato, rever todas aquelas personalidades com as quais ela não se dá ou não se dava bem, de fato, querer atender essas pessoas ainda hoje, e, vamos dizer, fazer esforço, e os amparadores estão acompanhando, a pessoa fazer reciclagem, ela tentar ajudar essas pessoas, ela tentar fazer concessão, ela ter uma visão de conjunto maior do processo evolutivo, que se ela não fizer agora, ela vai ter que fazer depois, enfim. Acho que todo esse processo sincero tende a ter essa repercussão, seja pela via dos amparadores, seja pela própria pessoa. A parafisiologia vai gerar isso. Então, quando a pessoa às vezes vai encarar, vai chegar mais próximo dessas personalidades que ela tem dificuldade, ela pode ser surpreendida por um fenômeno desse de retrocognição, que ela vai compreender a dificuldade daquela pessoa com um ponto de vista maior, né, com a cosmovisão maior. Pedro, faz favor na página 3. Enumerologia. Desculpa, efeitologia. Página 3, efeitologia. Na terceira linha, você pode citar algum dos efeitos paragenéticos? Eu cheguei atrasada, não sei se você já não falou. Não, os efeitos paragenéticos provenientes da doação energética diária. É o que a gente está comentando aqui, que até aí na numerologia, a gente comentou do processo consecutivo. Com a TENEPS a gente vai exteriorizando consecutivamente, a gente vai evocando o tempo todo, a gente vai trabalhando com as energias, a gente vai fazendo o processo assistencial. A tendência disso, pelo fato de a gente estar num corpo humano mais denso, nessa dimensão intrafísica, isso vai vincando para o cérebro. Então, com o tempo, ao sair dessa vida, se a pessoa saiu bem, se ela for um tenepsista veterano, se ela tem algum traquejo assistencial do ponto de vista parapsíquico, a tendência é que a paragenética dela vá ter mais, vamos dizer assim, tenha mais isso, né? Tenha seja mais impressa com esse tipo de manifestação. Então, num próximo corpo, principalmente depois dessa próxima intermissão, a tendência disso acontecer mais precocemente, ou de um modo, até certo ponto, mais lúcido, que ela tenha mais condições de entender aquilo que está se manifestando com ela. Então, por isso que eu vejo que há esse efeito paragenético proveniente da doação energética diária. Ela vai ficando habituada a fazer isso. 4, voltando um pouquinho na sindromologia, você poderia estender um pouquinho o conceito do combate à síndrome da pré-derrota? A pré-derrota, essa síndrome é um verbete da professora Ami, que ela fala justamente o seguinte: a pessoa que já vai muitas vezes para um determinado trabalho, tarefa, assistência, às vezes com essa condição de pré-derrotada, às vezes não precisa do assediador, ela mesma já é o próprio assediador, porque ela já puxa o próprio tapete. Então, se a pessoa tem uma autoestima muito baixa, se ela tem algum trauma, alguma condição que de algum modo a deixa vulnerável aos assediadores, então é preciso dela liquidar com essa condição para justamente ela poder fazer parte do time de amparadores. Não adianta a gente ir, é como o Sr. Valdo comenta, no processo de poltergeist, que você precisa fazer um desassédio maior, e a pessoa que você leva, ela acaba se tornando um dos assediadores, porque ela se sente com culpa, com vítima, com vitimizada, com medo, seja lá com que emoção mais assim primária for. Então, se a gente quer realmente fazer assistência e lidar com esses assediadores, a pessoa precisa ter um mínimo de autoconfiança naquilo que ela tem de bom.
Então, daí vem o processo do conscienciograma, dos trafores, dela olhar e ver o que ela está fazendo nessa vida, no currículo que ela tem, que ela possa se espelhar, se pautar por esse currículo e ela utilizar isso para ela ter uma autoestima maior, uma autoconfiança mais assim forte, mais segura, mais concreta, até ela chegar naquilo que a gente considera mais sério, que é a condição da autossuficiência. Ela não depender mais dos outros e poder fazer assistência a partir dela principalmente. E aí vem os amparadores para ajudar. Obrigado. Pedro, aqui na Fatologia, página 2, segunda linha, a importância de se lembrar a data de início dos trabalhos tenepexológicos. Você vê que uma questão de cronologia é importante, né? Essa foi a primeira pergunta e talvez seja a última da tertúlia, né? Então eu acho importante porque a pessoa precisa fazer esse acompanhamento do trabalho tenepsológico, né? E eu coloquei isso aqui porque eu já encontrei algumas pessoas que não se lembram da data que começaram, ou tem assim uma vaga lembrança, acho que foi em 2009, 2010, foi por ali. Então isso demonstra, sem a pessoa querer, que ela não está levando tão a sério, porque a TENEPS ela precisa de ter esse follow-up. A pessoa precisa de saber, ela já está no estágio da manutenção da TENEPS, que é com os 3 anos, ela já está próximo do estágio mais avançado, que é a partir dos 10 anos, já está perto de uma possível OFIEX, enfim. Eu acho que isso é básico para a manifestação, para o trabalho da TENEPS, né? Ô Pedro, nós desejamos mais 400 verbetes da sua parte, tá certo? Hoje teve mais de 30 perguntas aí de fora, tá bom? Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 65 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais, 31 perguntas recebidas online. Hoje temos 5 recados. Tony, autenticidade consciencial. Nazaré, acoplamentário. Bárbara, 40 manobras. Rosa, curso professor Valdo. Daniel, com 5 baia. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Hoje a gente quer convidar especialmente aos empresários, empreendedores, né, colegas que estão abrindo as suas empresas, os seus negócios, a se tornarem também um amigo, uma empresa amiga da enciclopédia. Nós temos o amigo da enciclopédia, pessoa física, e o amigo da enciclopédia, pessoa jurídica, a empresa amiga da enciclopédia. Nós temos hoje 9 empresas que patrocinam o site das tertúlias, mas há espaço para muitas mais. Então a gente convida vocês a conhecerem esse projeto. O resultado assistencial é enorme e a divulgação da sua empresa também, a repercussão é muito positiva, temos tido muitos retornos sobre isso. Para saber mais como funciona, entre em contato com o CAEC pelo telefone 45, código de área, 35 25 26 52, ou mande um e-mail para amigos@enciclopediadaconscienciologia.org, que você obterá mais informações. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o curso Autenticidade Consciencial. E esse curso ele é indicado para aquelas pessoas que querem reorganizar o seu processo de energia, no sentido de não gastar mais energia na manutenção de uma imagem falsa, no status, enfim, da pessoa poder investir essas energias para que ela seja ela mesma, do ponto de vista cosmoético, da sua ProEx. Então esse curso ele vai trabalhar com dinâmicas, com oficinas práticas, no sentido da pessoa mexer com a autenticidade dela, com ela mesma, da autenticidade dela perante os seus colegas, os alunos que vão fazer parte desse curso, e também da autenticidade com a equipe extrafísica de amparadores, tá bom? Todos estão convidados, as inscrições já estão abertas, e os alunos podem obter informações no CAEC, na recepção do CAEC. Esse curso, portanto, então é dia 26 e 27 de janeiro. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. O CAEC convida você para participar do segundo acoplamentário deste mês, que ocorrerá excepcionalmente na sexta e sábado, dia 18 e 19. Sexta e sábado, porque no domingo é o curso da escrita com o professor Valdo. Então a programação é especial na sexta-feira, começando às 7h30 e terminando no sábado. Esse acoplamentário tem a temática pacificação íntima e ocorrerá com os Ana Luísa Rezende, Félix Wong e Luiz Gonçalves. Aguardamos então sua inscrição, ainda há vagas. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou aqui hoje em nome da CIP para convidá-los para 40 manobras energéticas que ocorrerá em Belo Horizonte, agora durante o Carnaval.
O curso ocorrerá nos dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro, ou seja, durante o carnaval, no Hotel San Diego, em BH. Quem tiver interesse e quiser mais informações, por favor, liguem no DDD 31 3222 0056. O curso ele é sem pré-requisitos e as pessoas que fizerem as inscrições até o dia 31 de janeiro terão um desconto de 5%, ok? Até lá. Boa tarde a todos. Estamos convidando para o curso avançado de redação conscienciológica com o professor Valdo Vieira, que vai ser no próximo domingo, dia 20. Ele começa às 8 horas da manhã até às 10h30, depois recomeça às 13 horas até 15h30. No curso, o professor Valdo Vieira vai tratar de técnicas aplicadas para escrever e analisar a produção conscienciográfica pessoal. Cada participante receberá um kit contendo 3 verbetes do dicionário de argumentos da Conscienciologia e planilhas de dissecção, estatística redacional elaboradas por ele. Esse curso eu considero aquele curso irresistível, porque ele vai trazer a pilha que ele faz de pensatas. Então, quem sabe o que é pensata, não vai querer perder. E quem não sabe o que é pensata, não vai querer perder, porque vai querer saber o que é. Então, gente, quem quiser vir ao curso tem que fazer as inscrições lá na recepção do CAEC. Custa apenas R$30. Ok? Obrigada. Olá, pessoal. Eu venho aqui convidar todos os paulistanos, paulistas e todos os outros interessados a participar do curso Consim Cobaia Voluntária. O curso vai ser feito em parceria com a Conscius e será nos dias 18, 19 e 20 de janeiro, essa sexta, sábado e domingo. O curso será realizado no IPC São Paulo, na Alameda Santos 1293, conjunto 42, quarto andar, próximo ao metrô Trianon. O telefone de contato para inscrições e outras informações é 011 3287 9705 ou 011 3287 9706. O e-mail é saopaulo@iipc.org. Ok, obrigado, boa tarde. O verbete da manhã é recalque intelectual, especialidade para patologia, autora professora Laura Sanches. Obrigada e boa tarde a todos.